Devocional Intimidade está de volta e nós estamos aqui aquecidíssimos, eu, pastor Evaldo, pastor Francisco, e nós estamos estudando o tema O Aroma de Cristo. E pastor, conta pra gente aí o que o Senhor trouxe no seu coração. Está no verso 14. Que a gente de 2 Coríntios, capítulo 2, né? Semana passada, ele disse, e por meio de nós manifesta em todo o lugar. Uhum. Isso quer dizer que nós temos que ter uma palavra, e você falou também sobre diluir a essência. Uhum. Então, a gente sempre tem uma palavra. Uhum. Em todo lugar, em qualquer lugar, a gente tem uma palavra. E quando dizem em qualquer lugar, é em lugar onde a paz reina ou em lugar onde a paz não reina. Em lugar que se sente algum bom cheiro ou em lugar que não se sente cheiro nenhum, né? Ou que se sente um cheiro que não é agradável, que aí fala de um conhecimento diferente do meu conhecimento. Então, eu posso, com o conhecimento de Cristo em mim, ter uma palavra agradável e poderosa em qualquer lugar, em qualquer circunstância, né? Exatamente. Desde a minha vida, na minha casa, na minha família. Porque não né? somos movidos pelos que está fora, mas movidos por aquilo que está dentro, né? Exatamente. Então, isso prova que eu como igreja, eu não posso me calar. Não, eu não quero falar sobre isso. Não, eu quero falar sobre isso sim. Porque eu tenho uma palavra que vai suplantar essa crise. Eu tenho uma palavra que vai resolver esse problema. E muitas vezes nós optamos pela passividade. Não, eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? É coisa de família, entendeu? É de vizinho. Não, o senhor disse que não, que o bom cheiro é sentido. Exatamente. Poxa, quem está com esse cheiro gostoso aqui? Quem é, né? Não é verdade? A gente automaticamente já vai procurar, né? Automaticamente. Você sente um bom perfume. Né? E isso no caráter de conhecimento. Eu tenho uma palavra de Cristo para dar. Pastor de Paula, estamos vivendo hoje um tempo de muitas manifestações. E a Bíblia diz que Deus manifesta através de nós o seu perfume, o seu aroma. Perfume. E a palavra manifestar é de origem grega, phaneroo, que significa tornar manifesto ou visível ou conhecido o que estava escondido. Quem pode desvendar o mistério do reino, que está na 4ª dimensão de vida, é quem se manifesta. E muitas pessoas têm sido um poço que não tem água. Quem gostaria de ter um poço que não tem água? Ninguém gostaria de ter um poço sem água. Uma ama seca é muito difícil, porque o bom de uma ama é que ela tivesse leite para poder, então, amamentar o seu bebê. A Bíblia diz que ele manifesta através de nós. Incrível! O Deus que tudo pode, quer usar a ferramenta humana para trazer essências celestiais através de nós. Né? Por isso que o pastor de Paula falou, o bom nome ajuda muito. Exatamente. Porque quando você não tem bom nome, você não pode ser portador daquela fragrância. No caso daquele frasco de mirra que a mulher adúltera quebrou, ela não conseguia abrir. O vaso era quebrado, inutilizado, não servia para mais nada. E era feito, interessante, ele era feito de uma pedra frágil. Ele era feito de uma pedra que quebrava muito fácil. Aí entra aí, e a pedra que não quebra fácil não pode ser vaso. E não vai exalar o cheiro, não vai exalar a fragrância. Por quê? Porque não se quebra. Meu Deus, que tremendo isso, né? Aquele vaso, para nós darmos uma noção, é alabastro, como se fosse uma pedra-sabão. Essa que foi esculpida do Cristo. Uma pedra de fácil trabalho, assim como a madeira de acácia. E ela não era feito um fechamento assim, ela era colocada a essência, tinha que lacrada, quebrar mesmo, né? Não tinha como hoje que a gente tem uma rosca. Era blindada, não era assim, né? ela era blindada, E não né? tinha o spray também. Então ela teria que ser quebrada e usada de uma vez só, a porção toda. Então naquele dia aquela mulher adúltera, ela se quebrou e ela deu o seu tudo. Ela colocou o seu melhor, ela colocou a sua economia. Se nós pensarmos que aquilo era uma fragrância de mirra ou de nardo e que era balsâmica, ela comprou, diz que custa 300 dias
300 denários. De salário. Um ano inteiro de trabalho, né? Tanto que o próprio Judas reclamou, né? Por que essa mulher podia vai ser estar melhor usando esse dinheiro? Podia ser melhor E eu aproveitado. pensei, pastor de Paula e Mônica, que isso ela comprou para guardar para o ente querido da sua morte. Mas, de repente, alguém ia morrer primeiro e era um ente querido. Já estava prenunciando, né? A E ela morte de Cristo. E diz também que com toda a sua vida, ela tinha esperança de ter o seu marido. Então, ela foi guardando aquilo ali para o dia do seu casamento. Olha só. Então, e ela fez isso em Cristo, né? Como a noiva. Como uma noiva. E é tão tremendo que daí eu vou pedir para o Douglas colocar para a gente. No versículo 15, ele fala assim, né? Porque para Deus somos o aroma de Cristo. Essa palavra somos vem do grego escatos, que diz assim, ó, extremo, estar em último, à beira da morte. Aqui entra isso que nós acabamos de falar. Nós chegamos no extremo. Essa mulher chegou no extremo. Jesus foi levado ao extremo. Então fala ali, ó, último no tempo ou no lugar, último numa série de lugares, último numa sucessão temporal. Então fala de extremo. Então para que eu possa exalar a essência pura, Cristo possa exalar através de mim, assim como Cristo foi ao extremo, Deus também vai me levar ao extremo das minhas resistências humanas. Aquela mulher, ela teve que se expor naquele momento. Ela teve que colocar para fora, ela sabia quem ela era. E até existia um estigma físico que mostrava quem era. Eles disseram, né? Se eles soubessem quem é ela, né? Não permitiria que ela tocasse. Não permitiria. Então eles realmente pensavam que Cristo não sabia. E ela já era profeta, porque ele disse, ela está fazendo um ato profético porque ela se antecipa e me urgir para a sepultura. Era a última semana dele. E ela já sabia, enquanto que Simão, o fariseu, não sabia, não tinha sido revelado, ela já tinha tido a revelação que era o momento de começar o processo de embalsamar. E aqui, então, estava preparando o sacrifício para que fosse um cheiro agradável ao Senhor. Né? Então é algo tão tremendo isso. E aí me sobrevém algo assim. Muitas pessoas elas querem fugir do deserto. Mas o deserto, quando você entende, você tem o conhecimento de Deus, é o melhor lugar para estar naquele momento. Por quê? Porque no deserto o Senhor vai me levar ao fundo das minhas resistências humanas, Ele vai me levar para aquela cruz. Eu estou voltando a falar o que eu já tinha falado antes, né? Mas, e nesse lugar então, o cheiro do sacrifício, porque até existe uma crença que Deus, então, ele sente o cheiro, né? É uma noção antiga de que Deus tem olfato. Eles falavam, nós temos certeza que Deus tem olfato, Ele nos cheira. Então, se o Senhor Jesus cheirar hoje, se Deus cheirar hoje, qual vai ser o cheiro que Ele vai sentir de nós? Qual vai ser o sacrifício da nossa vida? Porque agora não matamos mais bois, nem pombinhas, nem nada. Nós somos o sacrifício. Será que é o cheiro dele? Exatamente. E você tocou num ponto muito certo, que faz lembrar o povo de Israel. Deus tira ele do Egito para a escola, e a escola que se chamava deserto. É tanto que 3 gerações ficaram no deserto. Por quê? E ele diz depois, porque não creram, não quiseram o conhecimento, não quiseram o perfume. Quem entrou foi quem creu. Então isso fala para nós, hoje como igreja. A gente tem muitas dificuldades na igreja com esse tipo de pessoa, que só quer estar presente. É só um frasco, mas não tem conteúdo em absoluto nenhum. E não busca esse conteúdo, né? Não busca não tem interesse. Esse conhecimento em Deus. E por que nós precisamos buscar o conhecimento em Deus, buscar a palavra? Porque Cristo era o Verbo se fez carne e habitou entre nós fisicamente, mas depois que ele morreu, ascendeu aos céus, o Verbo, que é a palavra viva, ele passou a habitar dentro de nós. E sabe, né? Mônica, essa palavra habitar, depois você pode ver na livro 3, ele fala sobre tabernaculou, ele montou a sua tenda, o seu tabernáculo. Aí você pode imaginar todas as peças do tabernáculo, como ele foi montado. Tudo ali é Cristo. Esse é o conhecimento que nós temos que ter. Ele está escondido em figuras, mas ele foi revelado no Novo Testamento. Então, é esse conhecimento que nós temos que ter. Temos que ter. Não, eu não posso ter, não. Nós temos que ter esse conhecimento. Só somos úteis para Deus se tivermos esse conhecimento. Porque a palavra diz que nós temos que renovar a nossa mente todo dia. Como é que um filho de Deus, e nós não nos renovamos na carne,
Nós nos renovamos no Espírito. Exato. O Espírito, então, vai subjugar a nossa carne. E nós vamos poder viver essa vida de Deus. Por isso que Deus nos leva aos extremos e não adianta fugir do deserto. Não adianta. Não é lugar de morada, mas é lugar de passagem. É muito importante. Todos os homens de Deus, eles foram forjados aonde? No deserto. E uma coisa que você disse, que o Senhor me faz lembrar, Deus levou o povo ao extremo. Levou essas 3 gerações ao extremo. Então eles se cansaram, né? Mas a terra era o descanso. Espera aí, vocês vão nos contar, suporte, né? Suporte, eles não quiseram suportar, eles não quiseram ir ao extremo. E né? Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. A gente sabe, eles não quiseram ser quebrados. É interessante que na velha aliança, na antiga aliança, se colocava o perfume em cima da brasa, no incensário, para que o movimento do incensário e a fumaça pudesse trazer a presença de Deus. A mirra, se ela não for queimada, ela não exala. Não tem cheiro nenhum. É uma coisa neutra. Mas quando ela é queimada, aí é que ela exala o perfume. A gente tem que entender isso. A gente tem que ir para o fogo, né? As lutas fazem parte da vida cristã, elas fazem parte. O próprio Paulo dizia, né? Pronto. Porque por muitas tribulações, me convém passar por muitas tribulações para que eu possa viver o melhor de Cristo. E hoje, no momento do incensário, nós temos o louvor da igreja, que sobe como incenso agradável e aprazível até as narinas de Deus. Mas será que todo o louvor da igreja sobe? É verdade. E a igreja não são as paredes, a igreja se tiver o conhecimento, é o que nós estamos falando, aí sobe. Mas se não tiver, pode ser mais lindo que seja, não sobe. É verdade, né? Meu Deus, olha, tremendo. Na próxima semana a gente vai continuar com esse assunto aí, porque o Senhor está trazendo algo muito forte, muito tremendo para o nosso coração. Então, se fosse você, não perderia na próxima semana a continuidade desse nosso tema Orama de Cristo. Pastor Evaldo, muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, Mônica, é muita gentileza sua nos receber e a participar tão ativamente, fico maravilhado. Amém. Você é um presente de Deus. Hoje ele ficou mais quietinho, né? Pastor Francisco, obrigado mais uma vez, amém? O prazer é meu e eu estou me alimentando bastante. Glória a Deus. Semana que vem a gente está aqui de novo, prazer, né? Então, meus queridos, assim nós terminamos o nosso Devocional Intimidade de hoje. Os endereços da Igreja do Evangelho Pleno estão passando aí na sua tela, tanto na cidade de Itajaí, quanto na cidade de Blumenau. Os cultos, você pode também, lá no site da igreja, você pode estar encontrando. A Igreja do Evangelho Pleno.org, você pode estar encontrando todas as programações, as mensagens do pastor e muitas informações você encontra no site da Igreja do Evangelho Pleno. Gente, grande abraço no coração de vocês. Espero vocês amanhã, 8 horas da manhã. Também hoje à noite você pode nos assistir às 9 horas. E semana que vem nós damos continuidade ao tema O Aroma de Cristo. Grande abraço no coração de vocês. Tchau.